Tiago era irmão de Jesus mesmo? José e Maria tiveram mais filhos? Como é que era essa linhagem da família lá de José e Maria? E se tinha as irmãs lá de Maria, se José também tinha irmão, como é que é essa linhagem da família de Jesus? Essa é uma das coisas mais controversas, né, de toda a história de Jesus, se ele tem ou não tem irmãos. Os protestantes, a partir de Martim Lutero, começam a acreditar que ele realmente teve irmãos carnais, filhos de Maria e José, e os católicos se embaraçam com esse trecho dos evangelhos. Os evangelhos dizem claramente, no momento que Maria e os irmãos tentam conversar com Jesus, tem uma multidão em volta dele, e aí eles falam, pessoal, ele começa a fazer muitos milagres, né? Esse cara não é o filho de Maria? E os seus irmãos não são José, Judas, Mateus, e suas irmãs não estão todas aí? No mínimo são 6, porque é 4 homens citados por nome e pelo menos mulheres, 2 mulheres, porque está no plural. Então, no mínimo, tem 6 irmãos. Isso virou um problema entre os primeiros teólogos cristãos, porque Jesus, no começo, ninguém ligava para isso. Ele podia ter irmãos, ele não era ainda o Messias. Quando ele foi elevado à categoria de Messias, já na época de Paulo, não tinha problemas também em Messias ter irmão. O problema começa no 2º século, quando ele vai deixando de ser só o Messias, e ele pula primeiro para filho de Deus, e depois para o próprio Deus. Repare, de profeta até Deus, são 300 anos de história. Não é na hora que ele virou o filho de Deus, o próprio Deus. Demorou. Então, o que acontece é que não dá para saber. Entendeu? Caramba. Por exemplo, essa é uma coisa que os pares vão bater na gente depois. Gostamos disso, professor. Alguns teólogos depois disseram o seguinte: Jerônimo, se não me engano, foi o primeiro a levantar essa questão. Desculpa te cortar, porque tem aquela história também dos ser primos, né? Isso. Então, por exemplo, deles não terem essa nomenclatura de primo. A gente era tudo irmão, é tudo da mesma família. Isso. Né? O Jerônimo é o primeiro a falar o seguinte: a palavra para primo e irmão em hebraico é a mesma. Okay. Então eles seriam primos de Jesus, filhos de Maria de Cleófas, uma das irmãs de Maria. Só que é um problema, porque quando a gente lê Paulo e lê as cartas de Tiago, dá pra gente ver que Tiago é irmão dele, sabe? Então, se você fosse me perguntar, pelo menos o Tiago é irmão dele. Ele fala, eu sou a imagem do Senhor. Então, agora, o catolicismo resolve isso de outra forma também, dizendo que são filhos só de José. José seria um homem muito mais velho que Maria, já teria outros filhos, Maria teria adotado esses filhos, porque ela tinha que se manter virginal. Então, imagina. São filhos de José, irmãos de Jesus, mas não filhos. Tá. Então, imagina, durante 200, 300 anos, Maria vai deixando de ser a mãe de Jesus, ela passa a ser a mãe de Deus. E como mãe de Deus, ela não pode ser, ela tem que ser virgem. E aí surge o problema. Para os protestantes, ela só se manteve virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela teve filhos com José, os protestantes. Para os católicos, não. Ela se mantém virgem. Inclusive, há um dogma, Imaculada Conceição de Maria. Ela sempre se manteve virgem e nem vê a morte, inclusive, né? Os anjos pegam ela no túmulo e levam ela viva para o céu. Isso é tudo dogma, isso não está na Bíblia, não. Caramba, professor. Mas esse provavelmente é o ponto que gera mais debates da história de Jesus, se ele teve irmãos ou não, e se a mãe dele se manteve virgem ou não. Aí vai depender de qual corrente você segue. Agora, que Tiago provavelmente, certamente, foi um líder da igreja primitiva, ele era chefe de uma seita chamada O Caminho, era uma seita cristã, ele se apresentava como irmão de Jesus. Agora, se era irmão só de José, se era irmão de criação, a gente não sabe. Mas que ele se posicionava como irmão de Jesus, se posicionava. E tinha 2 Tiago, né? Tinha um Tiago grande e o Tiago menor. O maior e o menor. Maior e o menor. Mas eles eram irmãos também, ou primos. Não? Primos. Quando a gente vê a história, é muitos primos. Jesus é primo segundo de João Batista e provavelmente é primo primeiro de João, Tiago, maior, Tiago menor, ele seria irmão, e André. Então parece que o movimento é um movimento familiar. Agora imagina se não faz sentido. Jesus foi para o sul, vamos imaginar o que poderia ter acontecido, passou um tempo lá na comunidade de Curã, desenvolveu um monte de ideia bacana, maluca ali para a época, e aí volta de novo para Galileia, procura novamente seus primos, aqueles seus amigos de infância, gente, eu tô com uma ideia aqui, e aquele movimento começa numa galera pequena em torno de Nazaré, em torno de Cafarnaum também, que é uma cidade importante, e daí se espalha. E por que João Batista batizou ele? O João Batista, que é um primo segundo dele... Ele era mais velho? Ele era mais velho 6 meses só. Tá. Ele era mais velho, tanto que Maria encontra a Isabel, prima dela, grávida, e João dá um pulo
no ventre dela, tanto que entra na Ave Maria, bendito é o fruto do vosso ventre, né? O João Batista, ele se transformou provavelmente num nazireu. Nazireu era uma espécie de profeta do Antigo Testamento que surgia quando a criança nascia, a mãe e o pai dedicavam ele ao serviço de Deus. Então ele virava um nazireu, nunca poderia cortar o cabelo, sempre tinha que andar com roupas de pele e tinha que comer sempre gafanhoto com mel. Gafanhoto era uma iguaria na época, não era tão ruim assim para eles não. Comia gafanhoto com mel. Era o que a Bíblia diz que João fazia. E João, muito antes de Jesus começar a pregação, ele já estava incendiando a Galileia e a Judéia, ali no Rio Jordão, que liga a Judéia e a Galileia, fazendo pregação. Aliás, os essênios também pregavam entre eles e batizavam. O João já era um profeta, então? Ele já era um profeta, já era um profeta. Tá. Aliás, ele é um profeta sagrado para o islamismo também. Ele fazia batismos no Rio Jordão, assim como os essênios também, o que se levantou a hipótese dele também ter sido um essênio. Então ele começou a batizar e falar que todo mundo tinha que se arrepender, enfim. Jesus depois é batizado por ele. É bem provável que o que a Bíblia capta ali é um antigo discípulo dele, seu primo Jesus, sendo primeiro um discípulo de João, e com a morte de João, Jesus, então, toma o lugar, e a Bíblia fala isso, vários discípulos de João procuraram Jesus, com a morte de João. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então, João meio que, a Bíblia chama ele de preparador de caminhos, né? Ele prepara o caminho para Jesus mesmo.